Olá, bem-vindos à terceira e última aula da nossa maratona do Português Simplificado. Para quem está chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Michelle Miguel, fundadora da página Português Simplificado, idealizadora da maratona do Português Simplificado. E se você está chegando hoje, tem que correr, porque as aulas vão ficar disponíveis apenas até domingo. Então tem aí 2 aulas para você assistir, tá? Mas acompanhe aqui, porque você vai gostar de hoje também. Mesmo não tendo assistido as outras 2. Quem assistiu, melhor ainda. Quem assistiu a segunda aula sabe que eu disse que é importantíssimo aquele conteúdo para aproveitar 100% do que eu vou ensinar hoje. Mas mesmo você que ainda não assistiu alguma aula vai entender tudo que eu vou falar. E nessa maratona, o que está acontecendo nessa maratona? Nessa maratona nós estamos estudando língua portuguesa de forma simplificada. Estamos estudando início, meio e fim, ou seja, do nível mais básico, passamos pelo intermediário, pelo meio da caminhada e agora chegamos hoje a um nível mais avançado. E você, independente do nível que você esteja hoje, do quanto você saiba hoje de língua portuguesa, você vai entender. Estudando da forma certa, de forma clara, de forma simples, de forma direta, você consegue entender todo o conteúdo, tá bom? E hoje, né, é isso mesmo, nesse vídeo de hoje, chegamos ao nível mais avançado, tá? Nessa aula de hoje, chegamos ao nível mais avançado. E é claro que eu tive que escolher conteúdos para nós estudarmos durante a semana, né? Porque estudar a gramática toda em uma semana não dá, né? Mas acredito que sejam conteúdos que vão ajudar vocês a dar o pontapé inicial. No primeiro vídeo falamos de erros graves de fala e de escrita, né? O básico que nós já temos que começar a eliminar das nossas vidas para começar a escrever bem, a falar bem, né? A estudar. Quem está começando a estudar língua portuguesa já pode começar daí, porque já é uma mudança visível, é uma mudança imediata, um aprendizado que você usa na sua vida a partir do momento que você tem contato com aquilo ali. Então, na primeira aula nós estudamos isso. Na segunda aula nós vimos parte das classes gramaticais. O que são as classes gramaticais, né? Como eu disse, as palavras em língua portuguesa, elas são divididas em blocos, em grupos, em pacotes, né? E esses pacotes são chamados de classes. São as classes gramaticais ou classes de palavras. Podem ser chamadas das 2 formas. E nós vimos aqui os substantivos, os adjetivos, os artigos e as preposições. Tá? Faltou um para a nossa aula de hoje. Então, nós vamos começar vendo esse pacote, que é importantíssimo para a nossa aula de hoje, que é o pacote dos verbos, tá? Aí você pensa, nossa, Michelle, mas verbo é tanta coisa, a gente vai conjugar verbo, a gente vai estudar tudo, os modos, os tempos e tal. Não, aqui hoje eu quero que você entenda o que é um verbo e aprenda a identificar, olhar para uma frase e conseguir enxergar um verbo naquela frase, tá? Hoje é isso que você vai aprender. E é disso que a gente precisa inicialmente. E claro, eu quero aproveitar antes de tudo para agradecer mais uma vez a todos os comentários, nas dezenas de comentários que eu tenho recebido. Muito obrigada, gente. Eu estou muito feliz com todo o retorno de vocês, porque, como eu falei antes, é muito importante para mim saber que a semana está dando frutos, né? Que vocês estão conseguindo entender, que vocês estão conseguindo absorver o conteúdo, que vocês estão conseguindo acessar, né, abraçar essa ideia do português simplificado, né, de que é possível aprender português de forma simplificada, de forma mais direta, de forma mais objetiva e dessa forma também mais rápido, né, porque sem enrolação, sem mimimi, sem falar demais o que não tem necessidade. Vocês vão ouvir um barulhinho no fundo. Vocês vão ouvir um barulhinho ao fundo, mas é só o vizinho fazendo alguns barulhos. Nós temos que continuar, né? Não vamos adiar a nossa aula por causa do barulhinho do vizinho. Bom, vocês já sabem, né, os pré-requisitos. Então, é só continuar da forma que eu falei. Estejam todos aqui, abertos a tudo, abertos a todo o conteúdo, sem preconceitos, sem achar que, eu nunca aprendi isso, né, agora que eu vou aprender, né? Mas você pulou muita coisa para chegar nesse conteúdo. Não pulei nada, vocês vão ver aqui tudo que nós vamos ver aqui. Precisa simplesmente dos conteúdos que nós estudamos durante essa semana, tá? Então, estejam abertos, não se concentrem no que vocês não entenderem, se concentrem no que vocês entenderem, se concentrem naquilo que eu estou falando no momento, não fiquem imaginando o que vem depois para acabar complicando a cabeça, tá? E se ficar alguma dúvida, mesmo sendo essa a última aula,
deixem lá nos comentários, enviem pelo WhatsApp, enviem por e-mail, que eu vou enviar de volta a resposta, vou dar um jeito de tirar essa dúvida. Eu não sossego enquanto todo mundo não tiver entendido. E vocês viram assim, hoje talvez vocês estejam com uma preocupação diferente do anterior, né? Algumas pessoas estavam preocupadas em ser básico, tudo muito básico, né? Básico demais. E eu disse o quê? Que nós simplesmente começamos pelo básico, até porque começar pelo básico é um diferencial enorme, porque muita gente pula o básico e é isso que acaba dando errado lá na frente. Então, independente do seu nível de estudo da língua portuguesa, não pule o básico, tá? O básico vai fazer falta. E mesmo você que está no básico, hoje você não vai sentir dificuldade, não precisa se preocupar e vamos embora para o conteúdo. Como eu disse, né, vendo primeiro aquele pacote que faltou na aula passada, que é o pacote dos verbos, né? É a nossa 5ª classe gramatical. O verbo, gente, as pessoas encaram ele como um monstro, né? Porque o verbo, ele tem realmente muitos detalhes, né? Quando você vai conjugar os verbos, você saber os modos verbais, os tempos verbais, conhecer todas as terminações, enfim, são vários detalhes a respeito dos verbos que as pessoas acabam ficando com medo deles, né? Porque acha que é muita coisa para estudar. Você entendendo o porquê, entendendo toda a lógica, você entendendo o porquê, entendendo toda a lógica daquilo ali, todo o mecanismo, por que existem essas, como eu vou dizer, essas características dos verbos, você acaba aprendendo de forma automática, tá? Mas nós não vamos ver todos esses detalhes, né? Como eu disse no início. Eu quero simplesmente que vocês saibam o que é um verbo. O que é um verbo? Verbo é uma palavra, né, que dentro de uma frase é ele que vai trazer a ação, o que está sendo feito, né? O centro da ação daquilo ali. Então, ele pode trazer uma ação mesmo de alguma coisa, de uma pessoa, uma ação real. Ele pode trazer uma ação da natureza, então a ação da natureza também é verbo, tá? E ele pode trazer também um estado, né? Ser uma palavra que não traz necessariamente uma ação, mas estado. A forma aponta para a forma como a pessoa está, como a pessoa é, né? Não traz algo que alguém fez, tá? Então o verbo, ele é uma palavra que pode indicar essas 3 coisas, tá? Estado, ação e ação da natureza. Tá legal? Estado e ação, porque a ação da natureza é ação da mesma forma, tá? Estado e ação. Agora, Michele, ficou muito vago. Como é que é isso? Vamos ver isso em frases, tá? Trouxe uns exemplos. Bom, primeira frase aqui. Eu comi muito. Qual é a ação dessa frase? O que alguém fez nessa frase? O que está sendo feito? Né? Alguém comeu. Eu comi muito. Então, aqui o verbo é a palavra comi, que vem do verbo comer. Né? Essa é a ação de comer. Você está lindo. Né? Alguém está fazendo alguma coisa? Ninguém está fazendo alguma coisa, mas alguém está alguma coisa, né? Verbo de estado, estar. Tá? E aqui embaixo, choveu muito ontem, né? Tem uma ação, foi alguém que fez alguma coisa? Não, dessa vez foi uma ação da natureza. A natureza não depende de uma pessoa ir lá e fazer, ela acontece pronto, né? A coisa acontece pronto. Então, choveu, ação da natureza. Então, nós achamos aqui esses 3 verbos, né? A ação de alguém, a ação da natureza e um estado. Na verdade, o verbo, ele demonstra, ele leva para o estado da pessoa, né? Então, você visualizou palavras. Essa palavra dentro de uma frase já marca ela, tá? Porque ela vai ser muito importante. Ela vai te dar, vai ser o centro de tudo que vai acontecer ali dentro daquela frase, tá bom? Agora, uma frase sempre vai ter um verbo? Bom, o verbo, a maior parte das frases vai ter um verbo, tá? Mas uma frase, o que é uma frase? A frase é um enunciado que precisa ter um sentido completo, tá? Então, por exemplo, que dia lindo! O que essa frase está querendo dizer? Que o dia está lindo. Mas eu disse, que dia lindo! E qual seria o verbo nessa frase, né? Aqui, que dia lindo! Alguém está fazendo alguma coisa? Eu disse
Claramente eu coloquei uma palavra ali que diz que está alguma coisa, ou que é alguma coisa. Não, simplesmente eu me espantei e demonstrei isso com essa frase. Que dia lindo! Não, você não está enganado. Aqui não tem um verbo, tá? Agora, nessa frase aqui de baixo. Eu amo minha mãe. Quem faz o que aqui nessa frase? Tá, gente? Ação não necessariamente é uma ação física, tá? Por exemplo, amar é uma ação. O ato de amar, né? Então, eu amo minha mãe. O verbo aqui é amo. Tá? Então, aqui é uma frase que tem verbo, aqui é uma frase que não tem verbo. Ou seja, uma frase, ela não precisa ter verbo para ser uma frase. Basta que ela tenha um sentido completo, tá? Ela tem um início, um fim, né? Uma letra maiúscula lá no início, um ponto no final e que passe uma informação completa. Isso é uma frase. Agora, a partir do momento que essa frase tem um verbo, né? Tá passando o sentido completo, tem lá a letra maiúscula, tem o ponto, beleza? E além disso, tem um verbo, nós chamamos também de oração, tá? Gente, lembrando que eu quero que vocês entendam e não que decorem, tá? Vão simplesmente acompanhando o meu raciocínio para que a ideia seja construída na cabeça de vocês, tá bom? Eu vou falando os nomes, mas assim, não se preocupem em decorar, se preocupem em entender o que é o que, as diferenças, tá? Então, frase sem verbo é só uma frase. Frase com verbo nós chamamos também de oração, tá? E uma frase, nós vimos aqui duas frases pequenininhas, mas uma frase pode ser enorme. Uma frase pode, por exemplo, ter muitos verbos, tá? Então, por exemplo, aqui, essa nossa última frase da folha. Eu não estou conseguindo ler. Hoje saí cedo de casa, porém cheguei tarde na escola. Cheguei tarde à escola. Michele. Isso aqui é isso, escrevendo rápido. Hoje saí cedo de casa, porém cheguei tarde à escola. Bom, vamos lá. Verbos. Hoje saí cedo de casa. Alguém fez alguma coisa aqui nesse trecho dessa frase? Fez, saiu, né? Então, hoje saí cedo de casa, porém cheguei tarde à escola. Então, cheguei é a outra ação. Saí e cheguei. Lembra que eu falei que frases podem ser enormes e podem ter vários verbos? Então, essa frase aqui tem dois verbos, certo? Tem uma letra maiúscula, tem um ponto, tem sentido completo e tem verbos. Então é uma oração? Não. Aí vem um outro detalhe, tá? Sim, tem oração, mas o número de orações é de acordo com o número de verbos, tá? Então, porque cada verbo traz uma informação, né? Cada verbo traz palavras que giram em torno dele. Então, assim, vocês conseguem perceber que essa frase foi dividida em dois tipos de informações? Hoje saí cedo de casa. Poderia até acabar com essa frase aqui, se eu quisesse. Hoje saí cedo de casa, né? E aqui embaixo, porém cheguei tarde à escola. Se eu quisesse tirar aquele porém ali e deixar cheguei tarde à escola, também poderia ser uma informação sozinha. Mas elas estão dentro de uma frase, que eu quis dizer tudo junto, tá? E aí, a frase é uma só, mas dentro dessa mesma frase, nós temos duas informações separadas, por causa desses dois verbos diferentes. Então, gente, regrinha. O número de orações dentro da frase é igual ao número de verbos que tem dentro dessa frase. Então, aqui tem uma oração só, tem um verbo só, então tem uma oração só. Aqui tem dois verbos, então temos duas orações, tá? Então, aqui em cima eu coloquei, né? Frase, oração e período. Nós já vimos o que é frase, todo mundo já entendeu, né? Já vimos o que é oração, né? A frase pode ser uma oração, ter uma oração só, ter mais de uma. E o que é o período? Período, gente, é toda frase que tem orações, tá? Ao invés de nós simplesmente chamarmos de frase, nós também podemos chamar de período. Por quê? Porque quando tiver uma oração só, quando tiver só um verbo, nós vamos chamar de período simples, tá? E quando tiver mais de um verbo, nós vamos chamar de período composto, tá bom? Michele, mas isso é muita coisa. Claro que o conteúdo aumentou, nós estamos no nível mais avançado, mas eu quero que vocês vejam que não é difícil, tá? Nós aprendemos aqui 4 coisas. O que é verbo, o que é oração, o que é oração, né?
O que é que uma frase pode ter mais de uma oração, de acordo com a quantidade de verbos que ela tem, e que essas frases com orações, elas se chamam também períodos. Com um verbo só é chamado de período simples, e com mais de um verbo é chamado de período composto. Só isso, tá? Foi muito rápido? Volta o vídeo e assiste de novo, porque vocês vão ver que difícil não é, tá? Só é mais conteúdo do que nós estávamos vendo antes, tá bom? Deu para entender até aí, gente? Tranquilo? Agora vamos analisar mais essas 3 frases, tá? Que é assim, quando a gente chega em sintaxe, sim, nós chegamos em sintaxe, né? Nós vamos analisar, sempre analisar frases, vamos sempre analisar coisas, tá? Então, vamos analisar mais aqui essas 3 frases, tá? Bom, eu amo minha mãe, né? Nós já falamos do verbo amar antes, então aqui tá fácil de encontrar o verbo. Quem é o verbo em eu amo minha mãe? Amo. Na frase abaixo, Ana gosta de matemática, né? Qual é a ação, o que é que a pessoa faz, o que acontece aí nessa frase, né? Gosta, Ana gosta de matemática, é um verbo aí, é o verbo gostar, certo? E na terceira frase, o Rio de Janeiro é lindo, né? O que é que está acontecendo? Alguma coisa aconteceu aqui nessa frase? Não, dessa vez ele trouxe um estado, né? É o verbo ser, tá? Ele traz um estado, ele está trazendo a ideia de que o Rio de Janeiro é lindo, tá bom? Então, nós encontramos aqui os 3 verbos, né? Um verbo em cada frase, obviamente, Michelle. Tá? Agora eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. Olhem somente para a primeira frase. Eu amo minha mãe, né? Vamos olhar para o verbo. Nós queremos olhar para o verbo e descobrir quem aponta para quem aqui. Quem faz o quê, quem aponta para quem. Vamos descobrir, bom, verbo amar. Quem é que ama quem aqui? Quem ama? Eu. Eu amo quem? Minha mãe. Então, quem ama minha mãe? Eu. Né? Voltando, verbo, amo. Quem ama aqui na história? Eu, né? Eu amo minha mãe. Então, nós podemos ver assim, né? Quem ama sou eu. E quem eu amo? Minha mãe. Então, aqui, gente, tudo isso, todas essas perguntas que eu estou fazendo, é para a gente conseguir enxergar o quê? Quem é que está praticando a ação? E quem está praticando a ação, nós chamamos de sujeito. Então, se nós conseguirmos encontrar quem está praticando a ação, quem está fazendo a coisa, quem está sentindo a coisa, quem está agindo aí na história, tudo que sobra é o predicado. Então, aqui nós já matamos mais 2 conceitos, tá? Achou o verbo? Amo. Pergunta para ele. Quem ama? Eu. Sujeito. Tudo que sobrou, incluindo o verbo, é o predicado. Então, nós já aprendemos aqui mais 2 coisas. Sujeito e predicado. Vê como dá certo aqui embaixo, ó. Ana gosta de matemática. O verbo é quem? Gosta. Quem gosta de matemática? Ana. Então, Ana é o sujeito. E tudo que sobra é o predicado. Difícil? Não, né? Lembrando, gente, por que eu fiz questão de explicar para vocês o que é período simples e o que é período composto? Porque aqui nós estamos estudando apenas o período simples, ou seja, frases que têm apenas uma oração, que têm apenas um verbo, tá? Depois é um nível avançadíssimo, quando a gente começa a estudar os períodos compostos, tá? E aí nós começamos a estudar orações, começamos a estudar os tipos de orações. Isso aí não vai dar tempo da gente ver, senão ia embolar muita coisa. Mas, estudando período simples, já é meio caminho dado, mais que isso, no 80% do caminho dado para você se sair bem quando chegar lá em períodos compostos, tá? Porque o mecanismo vai ser o mesmo, só que as frases vão ser maiores, com mais orações, mas a base é essa aqui. A base é tudo que você aprende quando estuda período simples, tá? Então, recapitulando. Quem ama minha mãe? Eu. Eu, sujeito, todo o restante, predicado. Ana gosta de matemática. Quem gosta de matemática? Ana. Então, Ana é o sujeito, o restante é predicado. Agora a última frase. O Rio de Janeiro é lindo. Quem é o verbo? É.
E quem é lindo? O Rio de Janeiro. Então é isso mesmo. O Rio de Janeiro é o sujeito. E é lindo é o predicado. Ah, Michele, mas o Rio de Janeiro não está fazendo nada. Não está fazendo, mas há um estado ali, né? O ele aponta para um estado a respeito do Rio, para uma condição do Rio, para uma característica do Rio, né? Então, sim, Rio de Janeiro é o sujeito. Algo está sendo dito sobre ele, tá? Então, Rio de Janeiro é o sujeito. E tudo que sobra, naturalmente, predicado. Tudo bem, gente? Então, a partir de agora, tudo vai girar em torno disso. Verbos, sujeitos e predicados. Nós já aprendemos a separar o sujeito e o predicado. E agora nós vamos estudar partes que existem dentro do predicado, tá? A sintaxe, ela traz... Porque assim, o que é a sintaxe, né? Eu não falei. A sintaxe é quando a gente começa a estudar as palavras de acordo com o papel que elas desempenham dentro da frase. Então, lá em classes de palavras, lá em classes gramaticais, nós estudamos as palavras mais de acordo com o pacote onde ela está, né? Tem aquele pacote dos substantivos, dos adjetivos, dos artigos e tal. Mas quando ela vai para uma frase, ela acaba exercendo funções. E de acordo com essas funções, nós vamos... elas acabam exercendo funções. E são essas funções que nós vamos conhecer dentro da análise sintática, dentro da sintaxe, tá? Então, nós já aprendemos a encontrar o sujeito. Alguma palavra está ali na posição de sujeito, exerceu a função de sujeito, né? Quando nós vimos aqui, por exemplo, que Ana gosta de matemática, lá em classes gramaticais, Ana é um substantivo, certo? Mas quando ela veio aqui para dentro da frase, ela passou a ter uma função, né? Em grupo, vamos dizer assim, em grupo, ela passou a ter uma função. E qual é a função aqui dentro desse grupo? Ela é um sujeito, tá? E todas as outras palavras, elas vão tendo as suas funções dentro da frase. E aí, na sintaxe, nós estudamos essas funções que as palavras passam a ter dentro da frase, tá? Então, o sujeito, nós já separamos o sujeito, e dentro do predicado nós encontramos várias outras palavras com várias outras funções. Dentro do sujeito nós também encontramos mais ou menos. Dentro do predicado está a maioria, tá bom? E aí, nós hoje não vamos ver muitas coisas, muitas funções, mas nós vamos aprender a identificar o que o verbo nos traz ainda dentro daquele predicado, tá? Porque o verbo traz aquela ação ou aquele estado, mas ainda tem mais coisa. A frase continuou, né? Então, pode ter mais informação ligada diretamente a ele, tá? Então, vamos ver aqui mais exemplos de frases, tá? Aquele homem escondeu a minha bolsa. Vamos lá, qual é o verbo? Qual foi a ação praticada aí nessa frase? Escondeu, né? Aquele homem escondeu a minha bolsa. Escondeu é verbo. Achando o sujeito, quem escondeu a minha bolsa? Aquele homem. Então, aquele homem é o sujeito. E tudo que sobrou é o predicado, tá? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, diferente das que eu já fiz. Aquele homem escondeu a minha bolsa. Cheguei no verbo, encontrei o verbo. Se eu quiser, eu posso parar a frase aqui no verbo, apagar tudo isso que tem aqui embaixo e acabar a frase aqui. Aquele homem escondeu. Faria sentido? Não. Quem esconde, esconde alguma coisa, ou alguém, né? Então, nós não poderíamos parar essa frase ali. A frase, né? O verbo, ele precisa de mais informações para fazer sentido, né? Escondeu o quê? A minha bolsa. Essa foi a informação que precisou entrar aí nessa frase para que tudo fizesse sentido, certo? Outra frase. Ele chegou cedo. Nossa, cedo ficou tão junto aqui. Deixa eu dar uma separadinha. Ele chegou cedo, né? Bom, qual é o verbo? Já consegue enxergar? Chegou, né? Verbo chegou. Achando o sujeito, quem chegou cedo? Ele. Então, ele é o sujeito. E tudo que sobrou é o predicado. Ótimo. Beleza. Agora vamos olhar para o verbo e fazer o mesmo esquema dali de baixo, tá?
Nós poderíamos parar a frase logo depois do verbo? Ele chegou. Estaria completa a informação? Estaria. Nós poderíamos parar a frase ali, tá? Não paramos. A frase trouxe mais informações, mas esse cedo precisaria estar aqui para que fizesse sentido e você entendesse que ele chegou? Não, ele chegou. Se foi cedo, se foi tarde, não é obrigatório que esteja ali para a gente entender o que a frase quis dizer, né? A informação principal, que ele chegou. Então, sim, essa frase, nesse caso, poderia parar ali no verbo, tá? Vamos ver outra. Eu concordo com você. Vamos lá, verbo, concordo. Certo? Concordo. E o sujeito quem é? Eu concordo com você. Quem concorda com você? Eu. Então, eu, sujeito, e tudo que sobra é o predicado. Predicado, certo? Beleza. Eu posso parar a frase depois do verbo? Mesmo esquema. Eu concordo. Posso parar a frase aqui depois do verbo? Faz sentido? Eu concordo? Não, né? Concordo com o quê? Ou com quem? Quem concorda, concorda com alguma coisa ou com alguém. Então, nesse caso aqui, com quem? Com você, tá? Então, gente, os verbos, eles têm ou não essa necessidade, tá? Há verbos que precisam de mais informações para completar o seu sentido e há verbos que não precisam de mais informações para completar o seu sentido. Sendo assim, nós temos dois tipos de verbos com relação a isso, tá? Os verbos que precisam de complemento, né? Como escondeu, quem esconde, esconde alguma coisa. Concordou, quem concorda, concorda com alguém ou com alguma coisa. Esses verbos nós chamamos de verbos transitivos. Eles precisam de um complemento, tá? Eles precisam de mais informações. Os verbos transitivos. E os verbos que não precisam de mais informações para fazerem sentido, ou seja, que não precisam de um complemento, são chamados de verbos intransitivos, tá? Então, nós temos esses dois tipos de verbos de ação, tá, gente? Isso aqui acontece com os verbos de ação, tá? Aí, quando o verbo não é de ação, o que acontece? Quando o verbo não é de ação, ele tem apenas um nome muito famoso, que é o verbo de ligação. Tá? Quando eu disse o Rio de Janeiro é lindo, é um verbo de estado, ele não traz uma ação, ele está ali simplesmente para ligar o Rio de Janeiro a uma característica sua. Então, quando nós encontramos um verbo de estado, podem reparar que ele não traz uma carga grande nele de informação, né? Ele aponta para um estado, ele aponta para uma qualidade, ele aponta para uma característica, mas ele mesmo sozinho é. Se eu digo correu, independente de você saber quem foi que correu e tal, você sabe o que é correr, é uma ação. Agora, se eu digo que informação a palavra traz sozinha? Nenhuma. Alguém tem que ser alguma coisa, para que, né, a gente consiga encontrar uma carga maior de informação aí. Então, gente, quando o verbo é de estado, nós chamamos esse verbo de ligação. Os verbos de ação, eles podem se dividir nesses dois grupos. Os verbos que precisam de um complemento e os verbos que não precisam de um complemento. Os verbos que precisam de um complemento são chamados de verbos transitivos. E os verbos que não precisam de complemento são chamados de verbos intransitivos, tá? E agora mais uma informação para terminar esse conteúdo, porque senão essa aula vai ficar gigante, é que nós já vimos que os verbos transitivos, eles precisam de um complemento. E aí, nós precisamos encontrar e dar nome para esses complementos, tá? Então, agora vamos analisar as duas últimas frases para terminar, tá bom? Aquele homem escondeu a minha bolsa. É a mesma frase, tá? Só para a gente continuar o raciocínio. Nós já sabemos que aquele homem é o sujeito, que escondeu é o verbo transitivo, porque ele precisou de complemento, e que o predicado é tudo isso aqui. Escondeu a minha bolsa. Quem esconde, esconde alguma coisa ou alguém. Escondeu o quê? A minha bolsa. Então, a minha bolsa é o complemento nessa frase aqui. Certo? Ótimo. Na frase abaixo, também é a mesma da outra folha. Eu concordo com você. Sujeito. Já vimos que eu, sujeito, concordo com você,
predicado. Concordo é o verbo transitivo, porque pediu complemento para fazer sentido, certo? Todo mundo está conseguindo visualizar isso aí, gente? Já falei, qualquer coisa volta à aula, assiste mais devagar, repete, porque é assim mesmo. E a vantagem de ter aula gravada é isso, é você poder repetir e ver tudo de novo, tá? E gravar melhor, entender melhor, tá bom? E aí, beleza, eu concordo. Quem concorda, concorda com alguém ou com alguma coisa. Nesse caso é o quê? Com quem, né? Com quem? Com você. Então, o complemento desse verbo, neste caso aqui, é o com você, tá? Encontramos, né? O complemento da frase de cima, complemento da frase de baixo. Ótimo. Complementos dos verbos nós chamamos de objetos, tá? Então, aqui nós encontramos os dois objetos. A minha bolsa é um objeto e com você é outro objeto. Agora, vocês lembram que eu disse que vocês precisavam saber, conhecer as preposições, para quando chegasse aqui você não ter problema? Que é justamente na hora do objeto que a gente começa a usar a preposição, tá? O objeto que possui preposição, nós chamamos de objeto direto. E o objeto que não possui, volta tudo. O objeto que não possui preposição, nós chamamos de objeto direto, tá? E o objeto que possui preposição, que tem preposição, nós chamamos de objeto indireto. Então, qual é o objeto direto e qual é o objeto indireto aqui nessa história? Conseguiram já gravar as preposições? Com é uma preposição, né? Então, aqui nós temos um objeto indireto e nós chamamos esse verbo de verbo transitivo indireto, tá? Então, com você é um objeto indireto e o verbo nós chamamos de verbo transitivo indireto, tá? Agora, na frase de cima, o complemento tem preposição? Não, tá? Aquele a ali é um artigo. Minha é pronome, nós não estudamos pronome aqui hoje, nessa semana, mas é uma das classes gramaticais, tá? E bolsa, substantivo. Então, não tem preposição dentro desse objeto, nós chamamos esse objeto de objeto direto. E o verbo, nós concluímos aqui o nome dele, né? O verbo, nós chamamos de verbo transitivo direto, tá? Deu para entender, gente? Eu sei que foi bastante conteúdo, mas eu tentei ir bem devagar, de forma bem detalhada, para que vocês conseguissem enxergar tudo com muita clareza, tá? Dúvidas, coloquem aí nos comentários que eu vou responder, tá bom? E é isso, o conteúdo que eu trouxe para hoje, tá? Recapitulando, frase não tem verbo, mas uma frase que tem verbo é também uma oração, e uma frase que possui mais de um verbo é também um período. Frase com apenas uma oração é um período simples. Frase com mais de uma oração é um período composto. E o número de orações é igual ao número de verbos que tem dentro daquela frase. Nós aprendemos a separar sujeitos e predicados, certo? O verbo traz uma ação e essa ação é praticada por alguém. Quem pratica essa ação? Sujeito. Tudo que sobra, depois que nós achamos o sujeito, é o predicado. E temos também o verbo de estado, né? O verbo de estado, ele vem nos apontar alguma coisa sobre alguém. Ou que alguém está alguma coisa, ou que alguém é alguma coisa, certo? Esse alguém é o sujeito e tudo que sobra é o predicado. E o nome desse verbo é o verbo de ligação. Dentro dos verbos de ação, nós temos verbos transitivos, que são os que precisam de um complemento para fazer sentido, e temos os intransitivos, que são os que não precisam de complemento para fazer sentido. Dentro dos transitivos, nós temos, de acordo com o complemento, nós temos os transitivos diretos e os transitivos indiretos. Os transitivos diretos, eles têm um complemento sem preposição. Esse complemento nós chamamos de objeto, objeto direto, porque não tem preposição. E os transitivos indiretos, eles pedem um complemento com preposição. Esse complemento nós chamamos de objeto indireto e o nome desse verbo passa a ser verbo transitivo indireto. Ok? Tudo certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham conseguido acompanhar tudo isso. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar os 3 estágios, na verdade, né? Do básico ao intermediário, ao avançado. O que eu quis mostrar para vocês, gente, é que é possível aprender, tá? E o que eu quis mostrar para vocês é que a língua portuguesa está acessível a todos. A todos. É possível simplificar, é possível deixar tudo bem mais claro,
aparar todas as arestas e deixar o que é essencial para que você entenda de forma mais clara e mais rápida, né? E consiga finalmente absorver todo aquele conteúdo que você talvez não tenha conseguido um tempo atrás, talvez você nunca tenha gostado, talvez você tenha tido sempre dificuldades. E o objetivo dessa semana foi mostrar para você que, independente de qualquer coisa, é possível aprender. E agora eu lanço um desafio. Tem desafio. Se eu te disser que em 6 meses você vai estar pronta para fazer qualquer prova de língua portuguesa, para encarar uma prova inteira de língua portuguesa, entender tudo que está sendo pedido ali e fazer toda essa prova sem medo. Sim, é possível. Inclusive, eu prometo isso para você. É possível. É possível em 6 meses, você estudando desse jeitinho aqui que você estudou durante essa semana, você está pronto, você está pronta para encarar uma prova de língua portuguesa. Totalmente capaz de fazer 100% de uma prova de língua portuguesa. Eu sei também que pode parecer bom demais para ser verdade, mas você mesmo viu aqui, né? Você mesmo acompanhou, viu que dá para aprender, que é possível aprender, independente do nível que se ensine, independente do nível que você esteja, que é possível, sim, absorver todo o conteúdo de forma simplificada. Se eu não visse isso com os meus alunos, né? Se eu não visse isso em mais de 15 anos de experiência, simplificando a língua portuguesa, ensinando dessa forma, eu também ia achar estranho. Eu também ia achar, 6 meses, tudo, mas é possível, é totalmente possível, porque sendo direto, né, você indo direto ao ponto, de forma clara, de forma simplificada, de forma objetiva, é totalmente possível, sim. E a prova está aqui, né, gravada em 3 aulas dessa maratona. Né? É a nossa grande prova de que isso acontece com facilidade, com simplicidade e com leveza, né? Sem pressão, sem correria, sem desespero, sabe? Quando eu estava na faculdade, eu pensava em dar aula em cursinho, sabe? Eu falava, eu quero dar aula em curso preparatório, enfim, é o que eu quero fazer. Preparatório para concurso, preparatório para vestibular, na época era só vestibular, né? Não tinha ENEM ainda, o ENEM surgiu acho que 1 ano ou 2 depois que eu entrei para a faculdade, e não façam a conta para descobrir minha idade, eu sou novinha, sim, enfim, e aí eu queria dar aula em cursinho, sabe? Mas, quando eu comecei a dar aula, eu fui parar num curso supletivo, né, para jovens e adultos, que funcionava só os sábados, por módulos. Então, tinha sábado que não tinha português, mas tinha sábado que tinha português o dia inteiro. E supletivo, vocês sabem, né? É em 6 meses. Você estuda aquele 1 ano do ensino médio, não é em 1 ano, é em 6 meses. Então, o meu primeiro desafio, quando eu saí da faculdade, foi aprender a ensinar aquele conteúdo todo que seria ensinado em 1 ano, em 6 meses. E de forma que, porque lá tinha muita gente que não estudava há muito tempo, né? Jovens e adultos, então tinha muita gente que estava parada há muito tempo. E a pessoa desacostuma, né? Então eu tinha que fazer aquilo de forma que ficasse resumido, mas que não tirasse o que era importante e que fosse bem claro, bem acessível para que aquelas pessoas conseguissem entender. E foi meu primeiro desafio. Criei umas apostilas e tal, enfim. E eu gostei de trabalhar daquele jeito. E aí, apesar, né, do desafio logo de cara, assim, saindo da faculdade. E aí, dali, eu caí também numa outra escola particular com uma ideia parecida. Só que lá era durante a semana, tudo bem, mas juntava, né? Na mesma turma tinha gente de vários anos diferentes. Tinha gente do ensino fundamental, tinha gente do ensino médio e tal. Então, além de ter que resumir, ensinar de forma clara e mais acessível e tal, eu ainda tinha que fazer isso para vários alunos de várias séries diferentes. Um desafio maior ainda, né? E aí, dali, eu falei, bom, eu quero ficar dando aula para jovens e adultos, quero ficar dando aula em supletivos. E aí busquei, né, quando eu passei no concurso público, nos concursos, que eu passei em 2 concursos para o estado do Rio, eu busquei dar aulas à noite, que à noite onde eu conseguiria dar aulas para turmas de supletivo, e eu realmente consegui, trabalhei bastante tempo com turmas de supletivo. Então, cadê aquela história do curso preparatório que eu queria, né? Queria dar aula em cursinho e tudo mais. Com todo esse tempo trabalhando no supletivo, trabalhando com jovens e adultos e tudo mais, eu comecei a ver as necessidades desse público, sabe? E aí eu via que dar aula em cursinhos era importante, né? É muito importante, né? Você tá dando aquele conteúdo voltado para aquele momento, aquela pessoa que precisa estudar rápido todo aquele conteúdo para passar numa prova. E eu via também essas necessidades dentro do público de jovens e adultos que estava fora do cursinho.
mas que não se via capaz de encarar um cursinho, porque eles estavam estudando tudo ali mais resumido. E eu tentava mostrar para eles que não era verdade isso, né? Que não faz diferença, desde que você estude o conteúdo certo, né? Então eu tentava fazer esse trabalho que eu faria dentro de um cursinho, só que com esse público dentro do supletivo, de não deixar faltar conteúdo nenhum e fazer com que eles aprendessem com uma linguagem mais simples e tudo mais. Então essa foi a forma que eu encontrei de ir direto naquelas necessidades, nas necessidades reais daqueles alunos, né? Que tinham as mesmas necessidades daqueles alunos do cursinho, mas tinham um acesso diferente a todo o conteúdo. Eu precisava levar o melhor conteúdo para eles da melhor forma possível com o tempo que a gente tinha. E agora eu estou dividindo isso com vocês aqui, né? Divido lá na página e também divido aqui da forma que eu consigo, com uma maratona, com semana de português simplificado, as semanas que eu já fiz, com todos os eventos, né? É o que eu estou dividindo aqui com vocês, né? Essa forma de ir direto nas necessidades reais, sem deixar passar o que é importante, o que é essencial, mas sem também perder tempo com aquilo que não é necessário, enfim, da forma que vocês viram aí acontecer a maratona do português simplificado. Porque assim, para quem está parado, né, e vai, gente, os cursinhos são importantes, né, mas assim, dependendo da pessoa, né, para quem está parado há muito tempo, vai para o cursinho, se assusta, né, porque aí os cursinhos correm, é característica do cursinho, né, do preparatório, os cursinhos correm, e aí vem com fórmulas, vem com macetes, vem com esquemas para você decorar, vem com aquele montão de exercícios que você não está acostumado a ver, vem com milhões de folhas para você ler, e aí você que está parado há muito tempo, acaba se assustando. E aquilo ali, em vez de te motivar, acaba te desmotivando. E aí, em vez de você dar um passo em direção à tua meta, ao teu objetivo, né, passar no teu concurso, na tua prova, você acaba dando vários atrás, porque você acaba se assustando com aquela montanha de conteúdo, de pressão, enfim. E aí, com esse jeito que eu encontrei de ensinar, eu busco não fazer isso, né? Eu busco, na verdade, levar tudo até num ritmo ideal. Até o ritmo tem que ser ideal, né? Para a sua necessidade. E aí, esse jeito acaba sendo mais eficiente, porque você entende antes de precisar decorar. Tem coisa que você não vai nem precisar decorar. Você entendeu, quando você olhar, você vai lembrar daquilo, você vai saber como fazer, né? E se precisar decorar, você entendeu por que aquilo ali existe. Você vai achar seu jeito de decorar. Esse jeito simplificado acaba sendo mais fácil, mais rápido, mais acessível, né? Sem acumular aqueles milhões de pontos teóricos para ler, que acabam deixando muitas dúvidas e você acaba se perdendo no meio do caminho. E foi isso que, esse trabalho que eu busco fazer. Esse trabalho que eu venho buscando fazer desde que eu saí da faculdade. E eu gosto desse desafio de simplificar, sabe? Eu me identifiquei com isso. Né? Eu busquei trazer o máximo de conteúdo que eu achei que fosse viável em uma semana, né? Em 3 dias. Alguém me perguntou, mas é uma maratona, por que não é todo dia? Todo dia, talvez você pudesse se enrolar, né, com tanto conteúdo. Tem gente que não consegue assistir no mesmo dia, que vai assistir no dia seguinte, né? Então, se eu dou conteúdo todos os dias e vocês não conseguem assistir a todas as aulas, não ia conseguir construir um raciocínio. E aí vocês não iam conseguir entender nem adiantar nada. Então, eu considero, sim, uma maratona com 3 dias de conteúdo, onde as aulas não foram pequenas, mas que não tem como dar uma gramática inteira em uma semana, né? Mas eu trouxe tudo que eu achei que ia ser importante para ajudar vocês a saírem do lugar, para ajudar vocês a darem o primeiro passo, né? Quem já deu o primeiro passo, tentar levar uma explicação diferenciada, e para quem está começando agora, mostrar que você consegue, mesmo com esse tempo curto, né? Eu trouxe o máximo que eu podia, tá? Mas se você quer continuar comigo, estudar todo o conteúdo do ensino médio em 6 meses, como eu falei lá atrás, desse jeito que você viu aqui, do mesmo jeito que eu expliquei aqui na maratona, essa mesma dinâmica, esse mesmo jeito de explicar, mas de forma mais completa, porque nós vamos ter mais tempo, né? Eu tenho uma oferta para você. É o meu curso Meta 180. Esse curso é super completo, online, com módulos liberados semanalmente, onde nós estudamos todo o conteúdo do ensino médio em 6 meses. Com exercícios de fixação, com questões de concurso, resolução de exercícios online, ao vivo, simulados, mas tudo no ritmo ideal, tá? Tudo na ordem ideal e no ritmo ideal. Por isso eu libero os módulos semanalmente, tá? Para você estudar no ritmo certo, não só estudar na ordem certa, mas estudar no ritmo certo. Porque se eu libero 3 meses de conteúdo, você acha que dá para correr e
corre, atropela as informações, não absorve o que tem que absorver, vai chegar lá na frente e você não vai, né? Pode ficar alguma informação para trás, você pode se enrolar, e aí? Então, dentro do meu método, né, do Meta 180, o ritmo é importantíssimo, assim como a ordem, assim como a forma simplificada de explicar todo o conteúdo, tá? E o fato de ser online, porque para quem não tem tempo, você pode assistir a qualquer hora, em qualquer lugar, basta você ter um smartphone, um tablet, um computador, acesso à internet. É um curso totalmente gravado. Essas resoluções de exercícios especiais ao vivo vão ser agendadas, essas aulas, de acordo com os exercícios são liberados no momento certo, as questões de concurso são liberadas no momento certo, os simulados são liberados no momento certo. Tudo é feito de forma que, da melhor forma, para você absorver e entender todo o conteúdo sem atropelar nada, sem embolar nada. E se você seguir todo esse ritmo, todo esse cronograma da forma que eu vou apresentar, em 6 meses você será capaz de fazer uma prova inteira de língua portuguesa, entendendo tudo que está lá, e vai ter estudado todo o conteúdo de ensino médio, o conteúdo normalmente ensinado, né, no ensino médio. E tem também os bônus dentro do Meta 180, tá? E por que Meta 180, né? Meta, nós temos a nossa meta, aí 6 meses, vamos estudar tudo, e todo mundo vai encarar qualquer prova de língua portuguesa muito bem. E 180 porque em 6 meses, 180 dias. Olha que bonito. Eu quero explicar até o nome do negócio, né? Enfim. E tem bônus, tá, gente? No seu módulo especial de interpretação de textos, um módulo específico para análise de verbos especiais, né? Existem vários verbos irregulares, com conjugações diferentes, que são bem cobrados, mas a gente tem um módulo só para isso. Canal no Telegram exclusivo nosso para envio de conteúdos extras. Tira dúvidas pelo WhatsApp diariamente, tá? Tá estudando lá, mandou dúvida, eu respondo, vou responder por vídeo, por áudio, enfim, do jeito que for melhor, para você entender, tá? E aí o Meta 180 traz também um método procrastinação zero, tá? Porque também tem isso. A gente começa a estudar, daqui a pouco dá preguiça, para, ou então, não vai fazer em 6 meses, porque, minha prova já tem 7 meses, mas em 6 meses não sei, porque, não tive. Então, nós temos aqui o nosso método procrastinação zero. Conhece a palavra procrastinação? É preguiça, empurrar com a barriga, tá? Método preguiça zero. Você não vai empurrar nada com a barriga, porque quando você concluir 50% do curso, 50% do conteúdo do curso, eu tenho esse controle, eu vejo lá quem está fazendo, quem não está. Quando você concluir 50%, eu vou liberar para você 2 horas de mentoria comigo, online, individual, para você tirar dúvida, para você estudar o que você quiser dentro desses 6 meses. E quando você atingir 80% de estudo do conteúdo do curso, você vai liberar mais um módulo. Esse módulo é o melhor bônus. Ficou para o final, mas é de propósito. É para você estudar, ter disciplina e mandar a procrastinação embora. Que é o módulo de redação básica. Quem me acompanha sabe que eu não dou redação. Lá na página eu não coloco nada sobre redação, específico sobre redação, não tem curso de redação, mas esse módulo vai ser exclusivo para você que chegar aos 80% de curso, você vai receber esse módulo exclusivo de redação básica, ministrado por mim. Isso é muito exclusivo, porque eu nunca dou curso de redação, porque é preciso muito tempo, né? É preciso tempo, dedicação para corrigir, para acompanhar de perto. E aí eu tenho medo de não conseguir dar tanta atenção para os alunos, então eu não ofereço curso de redação. Mas para você, que vai estar no Meta 180, você vai receber, com 80% de curso concluído, esse bônus especial, esse módulo especial de redação básica, que é um tipo de premiação que eu estou criando, tá? Então, 50% concluído, 2 horas de mentoria. 80% concluído, redação. E 100% concluído, não tem prêmio? Tem. Mais uma hora de mentoria individual, ao vivo, para fazer uma revisão, para tirar dúvidas, você vai estar no final do curso, você já vai estar perto da sua prova, se você tiver prova daqui a 6 meses, 7, né? Então você vai ter mais uma hora de mentoria para fazer essa revisão, corrigir exercícios, enfim, para tirar todas as dúvidas que você tiver, estudarmos juntos macetes, formas de estudar, formas de memorizar melhor, de repente analisar o seu edital, analisar o seu programa, ver provas anteriores específicas da sua banca, o que você quiser fazer, tá? Então, recapitulando aí sobre Meta 180. Resumindo, online, módulos liberados semanalmente, de propósito, para você estudar tudo da forma certa, todo o conteúdo de ensino médio estudado em 6 meses, exercícios de fixação, questões de concurso, simulados, aulas online de correção de exercícios ao vivo, tá? Bônus,
módulos de interpretação de textos, módulos para análise de verbos especiais, canal exclusivo no Telegram para distribuição de conteúdo extra, atendimento diário no WhatsApp para tirar dúvidas, 50% do curso concluído, 2 horas de mentoria liberadas para você, comigo, individual, não é em grupo, tá, gente? É individual, 80% do curso concluído, módulo especial exclusivo de redação, premium, ninguém nunca viu isso, e 100% do curso concluído, mais 1 hora de mentoria para você estudar comigo como quiser, tá? O que você precisar, tá bom? Agora, como vai ser isso? Quando vai ser isso? Na segunda-feira, 7 da manhã, abrem as inscrições das matrículas para o Meta 180, tá? Então lá vocês vão ver, vão ter uma página com tudo isso aí por escrito, tudo bem explicadinho, mais explicado ainda do que eu expliquei hoje, né? Vai estar tudo lá, divididinho, os tópicos e tal, as premiações e tudo mais, e o preço, forma de pagamento, parcelamento, vai estar tudo lá explicado, tá bom? É um curso, já adianto, é um curso bem completo, é um curso bem diferente do que vocês têm encontrado por aí. Garanto que o método é esse aqui da maratona, né, do português simplificado. E qualquer dúvida, me chamem aqui, tá? Deixem os comentários, podem me chamar, assistam todas as aulas, que vão estar disponíveis até domingo, quem não assistiu, tá bom? E não percam a matrícula às 7 da manhã na segunda-feira, porque podem acabar na segunda-feira mesmo as vagas, tá? As vagas são limitadas, porque, como eu falei, eu gosto de acompanhar de perto os meus alunos. Eu gosto de estar presente. Eu tenho as mentorias das premiações que eu vou agendar. Então, eu tenho que ter um limite de vagas. Eu não consigo deixar ilimitado, porque eu não vou ter tempo para acompanhar todos os alunos se eu deixar ilimitado. Então, podem ser que as vagas acabem na segunda-feira mesmo, tá? Então, não deixem, não percam. 7 da manhã, anotem isso, coloca para despertar o relógio. 7 da manhã começam as inscrições. Eu vou enviar no e-mail de vocês o link para vocês acessarem. Vou enviar para os grupos de WhatsApp, vou enviar para o canal do Telegram, e aí vocês vão ter acesso a mais informações, a preço e tudo mais. Vou mandar cedo, que é para assim que vocês acordarem, vocês já terem o link e já poderem entrar. Tá legal? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por participarem de toda a maratona. Ainda quero comentários de vocês, porque eu quero saber o que vocês acharam dessa aula de hoje, tá legal? E podem continuar se comunicando aí, porque o que não deu tempo de virar conteúdo na maratona, vira conteúdo lá no Instagram, no YouTube, e vocês que vão continuar acompanhando, né, as minhas mídias vão ter acesso, tá, a todo o conteúdo postado. Quem não me segue, me siga lá no Instagram, no YouTube, no Instagram, @simplificado português, no YouTube, português simplificado, e até mais, tá? Tchau, tchau!